Bom dia, pessoal. Eu tô gravando esse vídeo dia 27 de setembro, domingo, que é o dia que eu preparo as atividades para vocês. Então, como que eu coloquei no formulário? A recuperação da atividade de ligação metálica, importância do estudo da química e características dos compostos. A atividade de ligação metálica está lá para vocês do dia 15 de setembro, tá bom? Então eu vou gravar esse vídeo para tentar dar uma ajuda para quem ou tirou nota muito baixa ou não fez por algum motivo. Então, conversando um assunto aqui bem sério com vocês, muitos alunos não estão mais fazendo as atividades, a quantidade de alunos que estavam fazendo as atividades de química diminuiu muito nos segundos anos, em todas as salas. A situação está muito complicada pro retorno das aulas presenciais. Nós não sabemos se o prefeito vai autorizar na cidade de São Paulo a gente voltar às atividades em novembro. Então isso deixa o nosso ano cada vez mais apertado, o nosso ano letivo. Nós estamos terminando o terceiro bimestre e tem aluno que não tem nota em algum bimestre. No começo do ano a gente explicou para vocês que o aluno que não fizesse as atividades não é que ficaria com nota vermelha, ficaria com nota em branco. Então, ainda dá tempo de vocês recuperarem essas atividades, mas vocês precisam começar a fazer o que a gente pede. Não só de química, né? De todas as matérias, tô falando de química porque é a minha. Então, eu vou fazer esse vídeo para tentar ajudar um pouco vocês, para vocês conseguirem realizar essas atividades, tudo bem? Como sempre, eu tô fazendo sempre do mesmo jeito para que ninguém tenha dúvida. Eu posto atividade terça e vocês têm até a próxima terça para fazer. Então, vocês têm 8 dias para fazer cada atividade, tá bom? Bom, eu vou postar essa atividade terça-feira, que cai dia. Deixa eu entrar na atividade para eu olhar, porque agora eu não vou. Deixa eu editar ela aqui. Eu vou postar. Ai, eu preciso de um calendário aqui. Aqui. Eu vou postar dia 29. Dia 29 é o dia que eu vou postar, certo? Bom, vocês têm que ler o texto de ligação metálica, porque eu coloquei o que eu tô pedindo nas perguntas do formulário, estão no texto, os temas. A gente precisa prestar um pouco de atenção na leitura, não é? Então, onde é utilizado cada metal? Vocês vão ter que procurar mesmo, cada liga metálica. Então, onde é utilizado o ferro? Nesse tipo de construção ou de utensílio, nesse, tá lá no texto. Onde é utilizado o aço? Nesse. Então, vocês vão ter que pesquisar no texto. É de localização mesmo, tá bom? Eu não vou falar aqui porque eu não vou dar totalmente a resposta, ok? Vocês sabem que se vocês têm dúvida na atividade, é só vocês me escreverem. Eu não vou passar para vocês a resposta correta. Não, querido aluno, não é a primeira alternativa que é a correta, é a segunda. Eu não vou fazer isso. Mas eu vou orientar vocês a vocês pensarem. Essa é a questão. Bom, aqui, a segunda pergunta, né? Eu coloquei 3 perguntas. Tipos de aço. Então, eu tenho aço comum e aço inoxidável. Está no texto. Qual é que é a diferença? Onde é que é usado o comum, onde é que é usado o inoxidável? Estão no texto, tudo bem? Quando eu faço a ligação metálica, pessoal, é uma estrutura muito simples. Quando eu dou aula presencial para vocês, eu costumo fazer assim, eu coloco um quadrado ou um retângulo na lousa, tanto faz. Eu coloco bolinhas maiores que representam os átomos. Eu coloco 9, por exemplo.
eu coloco 9, eu coloco 16, eu coloco um número que a gente enxergue alguma coisa. Vocês falam para mim, professora, pode ser 4, mas 4 você não tá colocando quase nada, né? Então coloque um número um pouco maior. Depois eu vou colocando os elétrons. Vamos supor que esse metal tenha 2 elétrons. Eu vou colocando os 2 elétrons em volta das bolinhas, que são bolinhas menores. Estão vendo que eu não tenho lugar para colocar os elétrons? Porque eles estão em movimento, eles estão girando em volta dos átomos. E eles estão soltos, porque todos eles se atraem entre si e se repelem entre si. Porque como todos eles têm carga positiva, porque são metais, não importa se eu coloque um metal aqui, se eu coloque 2, se eu coloque 5 na minha liga metálica. A liga metálica é a mistura entre os metais. Não importa quantos eu coloque, vai ser sempre assim, alinhados muito bem, tanto na altura como tanto na linha como na coluna, ele é muito bem orientado, muito bem organizado, e os elétrons, eles ficam juntos, em movimento, todos eles em movimento. Isso quer dizer que aqui entre os átomos eu tenho um movimento constante de elétrons. Isso se chama mar de elétrons. E a única substância que pode apresentar essa característica de mar de elétrons é a substância formada por ligação metálica. Ou seja, só pode ser metal, só pode ser positivo, só pode ser cátion. Tudo bem? Essa atividade estava para vocês no Classroom dia 15/9. Eu coloquei tudo junto na atividade de recuperação. Eu copiei os formulários lá para ser mais fácil de vocês acessarem. Mas quem quiser saber a data é 15/9, ok? E aí eu vou voltar lá na atividade da importância do estudo da química. Eu coloquei essa atividade dia 15. Não, dia 15 foi o outro. Não, era para entregar dia 22. Eu tô confundindo um pouco, eu não vou colocar aqui a data, não. Eu não vou colocar a data aqui, não, porque senão eu vou ficar usando o tempo do vídeo para procurar a data. Eu não vou colocar, não, tá um pouco confuso aqui para eu achar. É só vocês olharem lá que eu coloquei tudo junto, tá bom? No formulário. Eu vou explicar agora a importância do estudo da química. Então, também tem um texto e ele é pequeno. A química orgânica é uma área da química que a gente vai estudar no 3º ano, que ela estuda alguns tipos de compostos. Eu quero que vocês pesquisem isso, eu não vou falar aqui. Então, lá tem as alternativas e tem os tipos de compostos e tem coisa errada lá misturada. Então, vocês vão pesquisar o que a química orgânica estuda e aí vocês vão responder. Ok, a próxima pergunta, eu coloquei 3 também. O estudo dos medicamentos, principalmente agora, numa época de pandemia, todos os cientistas, todos os pesquisadores estão muito envolvidos nesse estudo dos medicamentos, de vacinas e de tudo que vocês imaginarem. Vocês acham realmente que é só o químico que estuda o medicamento? Ou então que é só o biólogo que estuda o medicamento? Ou então quem prescreve os medicamentos são os médicos. Então é só o médico que estuda os medicamentos? É isso que eu estou perguntando na questão. É isso. Então pensem um pouquinho. Bom, a terceira pergunta foi sobre a utilização dos medicamentos. Muita gente errou essa pergunta. Pessoal, você tem 15 anos, 16 anos, 17 anos, você pode tomar exatamente o mesmo remédio que um bebezinho de 2 meses? Você pode tomar exatamente a mesma quantidade que ele? Você pode tomar o mesmo tipo de medicamento que uma gestante, que uma grávida?
Você pode tomar exatamente o mesmo medicamento que uma pessoa idosa? Você pode tomar o mesmo medicamento que uma pessoa que faz tratamento para câncer? É isso que eu tô perguntando na questão. Então, reflita um pouquinho, pensem um pouquinho antes de responder, ok? Tá bom. A terceira atividade que eu coloquei é a característica dos compostos. Essa parte é muito legal. É uma pena que a gente não pôde estudar isso no presencial. É a parte em que eu falo com vocês sobre a diferença dos compostos. Isso é muito bacana. Eu vou tentar ser breve para o vídeo não ficar tão longo. Eu tô com a mão tremendo um pouco para gravar. Bom, o composto iônico, ele é formado por ligação iônica, onde um átomo doa elétrons, é o positivo, é o metal, e o outro recebe os elétrons, é o negativo, é o não metal. Isso dá uma característica para a ligação iônica de muita força, porque é a situação perfeita, um quer doar, um quer receber. São compostos muito fortes. Em que sentido é essa força? No ponto de fusão e no ponto de ebulição, eu já vou explicar. Eles formam um retículo cristalino, isso quer dizer que forma cristal. Cristal mesmo como vocês imaginam. É que é um cristal microscópico, a gente só pode ver em microscópio. Então, eles formam um retículo cristalino. É o único composto que forma retículo cristalino. É o composto iônico, ok? O ponto de fusão dele e o ponto de ebulição é assim, gente. O composto oferece uma resistência ao calor. Você não sai derretendo as coisas porque você quer. Você precisa atingir uma temperatura para poder derreter, para poder fundir aquela substância. E isso, os compostos iônicos são muito fortes. Você só consegue derreter se você tiver uma temperatura muito elevada. Ponto de ebulição, então, nem se fala, porque precisa virar gás. Vamos lembrar do sal de cozinha. Você consegue fundir, derreter o sal de cozinha? Você dissolve ele na água, não é isso que eu tô perguntando. Eu tô perguntando derreter o sal de cozinha, colocar ele no fogo e derreter. Ele não derrete. Porque a temperatura do composto iônico para fundir, para derreter, tem que ser muito alta. Então ele é muito forte em relação à temperatura, ao aumento de temperatura, ok? Tudo bem. O composto covalente é aquele formado por ligação covalente, onde os dois são elementos fortes e os dois querem receber elétrons. Então eles entram num acordo. Olha, amiguinho, eu empresto para você e você empresta para mim. Eles entram num acordo, eles usam juntos o elétron. Isso não é uma ligação forte. O ponto de fusão e de ebulição do composto covalente é baixo. Tanto é que muitos compostos covalentes já são gases em temperatura ambiente e já são líquidos em temperatura ambiente. O composto covalente, ele é o único composto que pode ser chamado de molécula. Então eu não posso chamar os outros de molécula, eu tenho que chamar de composto iônico. Eu tenho que chamar de metal, de liga metálica, mas eu só posso chamar de molécula o que é covalente, ok? A ligação metálica eu já expliquei aqui, né? Por isso que eu não coloquei aqui nas características dos compostos, ok? Os compostos metálicos também têm ponto de efusão e de ebulição muito altos. Nós conhecemos os metais e nós sabemos que eles são sólidos em temperatura ambiente. A única exceção é o mercúrio, que ele já é líquido em temperatura ambiente. Ele é exceção mesmo, inclusive nas ligações. Condutibilidade elétrica é a capacidade de conduzir corrente elétrica. A gente começou a estudar isso no presencial e eu retomei com vocês lá no começo das aulas online. A condutibilidade elétrica é a capacidade de conduzir corrente elétrica. O metal conduz corrente elétrica? O que tem dentro do fio? O fio ele é um invólucro de plastiquinho para ninguém tomar choque. Lembram? E o que tem dentro desse invólucro de plástico? Ok. Ele conduz corrente elétrica? O metal? Então tá bom. A condutibilidade elétrica do composto iônico.
o sal de cozinha que eu tinha falado para vocês, ele conduz corrente elétrica? E se eu dissolvo ele em água, ele conduz corrente elétrica na água? E se eu derreter ele conduz corrente elétrica? É a mesma característica? Perfeito. Agora, e a condutibilidade elétrica dos compostos formados por ligação covalente? Açúcar conduz corrente elétrica se eu colocar na água, pessoal? Não. Exatamente um grande não. Composto covalente não conduz corrente elétrica, ok? Bom, a solubilidade é a capacidade que eu tenho de dissolver essa substância em um solvente. A química estuda 99% do tempo água. Mas o que acontece? Não existe só água de solvente. Eu posso utilizar como solvente o álcool, a acetona, o thinner, a água Haas. Eu posso utilizar outros tipos de solvente. Como é que a química estuda, então? Substância polar é dissolvida em solvente polar. Substância apolar é dissolvida em solvente apolar. O que quer dizer isso? Que o solvente e a substância têm polos negativos e positivos. Composto iônico tem polo? Claro que tem, porque tem o positivo e tem o negativo. Composto covalente tem polo? Muito difícil. Ele é tudo igual, ele é tudo negativo, ele é tudo forte. Então ele tem uma distribuição um pouco uniforme entre os elétrons em torno de toda a molécula. Então o composto iônico ele tem muito mais polo. Então, se ele é uma substância polar, ele vai ser dissolvido em um solvente polar. A água é uma exceção da ligação covalente. Ela tem polos, porque ela tem oxigênio e 2 hidrogênios. Então, é uma substância diferente, digamos assim. Tem hidrogênio, é diferente, pessoal. Então, solubilidade é isso, tudo bem? E ponto de fusão e ponto de ebulição. Eu espero ter ajudado um pouco. As respostas exatas eu só vou fornecer depois da recuperação, depois da correção. Eu espero que vocês façam. Eu continuo dizendo para vocês nos vídeos, todos os vídeos que eu gravo, que eu sei que tá ruim dessa maneira. Eu sei que tá chato, a palavra correta é essa. Todo mundo que eu converso, mães, alunos, colegas, vizinhas, eu falo, gente, tá muito chato, tentem entender os filhos, mas a gente precisa fazer o que está ao nosso alcance. E a gente na escola pública tem muitas dificuldades, vocês sabem disso, então a gente não dá aula no horário mesmo, escola particular faz isso, porque os alunos têm que ter o computador e acabou, e o problema é da família, a família que resolva. Na escola pública não é assim que funciona. Eu espero que vocês assistam o vídeo, que vocês façam a atividade e que a gente consiga terminar esse terceiro bimestre de uma maneira melhor do que o que ele começou, porque eu tenho poucas atividades entregues. Tá bom, pessoal? Cuidem-se, um abraço e até a próxima aula.